a gente tem a conversa difícil para ter, que é a realidade da empresa. Vocês estão há mais de um mês sem assistir aula, eu já sei disso. Aquela vez que eu falei que era para vocês botarem em dia, que foi há 3, 4 semanas atrás, vocês não colocaram em dia, uma das coisas que a gente combinou é que vocês têm que pegar pesado no conhecimento. Vocês estão fazendo a formação de gestores? Sim. Mas daí as aulas atrasadas, vocês já têm uma data para colocar em dia? Até o final da semana eu vou colocar em dia. Talvez não a aula em si, mas com a apostila fica mais fácil, daí eu vou assistir na aula. Você falou que você está lendo a apostila, não adianta só ler a apostila. Então assim, gente, vocês têm 60 dias para organizar a vida de vocês e os dois assistirem as aulas em conjunto. Se não houver, eu vou cortar o reality e vou romper o contrato. Você não tem competência para resolver esse problema aqui. Você saber dele era só para talvez pedir socorro antes. Vocês estão lascados. Simplesmente a bomba vai estourar. Bom, estamos aí para mais um episódio do CV Real, agora dando sequência no que aconteceu no último episódio, que eu fiz o diagnóstico, o mapeamento dos processos. A gente foi realmente entender o que estava acontecendo. Na parte de falta de organização, de processos da galera não saber como que funciona a empresa, até aí tudo bem. Mas o que mais me preocupou foi a saúde financeira do negócio e como a gente tem decisões emergenciais para salvar esse negócio aqui. É para isso que eu vim aqui catar eles agora. É legal para mostrar, ó, tipo assim, você vê que ainda não mudou absolutamente nada. A empresa está funcionando, os materiais continuam sem estar num lugar específico, a gente continua sem ter estoque. Tu vê que quanta coisa precisa acontecer nos bastidores para repercutir na mudança cultural do negócio. Tem muita coisa ainda para arrumar, mas oficialmente é hoje que a gente vai dar início. Ó, aqui já dá para ver, por exemplo, que não é feito um tratamento na lateral das letras, então acaba tendo esses poros aí. Assim, tem cliente que não paga pela qualidade, mas cabe a nós vendermos para o cliente as duas opções e deixar ele escolher. Você quer um material com acabamento melhor ou quer um material mais promocional? Esse daí seria ainda um material promocional, exatamente por não ter esse tratamento nas laterais. E dependendo do cliente, por exemplo, aquele próprio PVC, ele poderia ser oferecido também como, por exemplo, um acrílico cristal cortado numa laser, que a laser está lá. É uma matéria-prima que é mais cara, sim, mas a gente pode conversar com o cliente e apresentar mais de uma opção. Às vezes, como a gente vai parar de trabalhar com pintura interna, a gente vai jogar isso para fora, ou a gente vai ter um valor um pouquinho mais salgado, ou vamos manter internamente sem tanto processo de manufatura, mas atendendo o cliente com material de qualidade. Eu tenho certeza que se o cliente olhasse aquele PVC daquele jeito agora pronto, e um acrílico cristal com um adesivo dourado por trás, ou um espelhado dourado só colado na frente do outro acrílico, eles iam preferir muito mais pagar mais caro no outro com mais qualidade visual. Mas vamos embora. Cara, o que a gente vai fazer, tá? Eu fiz questão até de tirar vocês do ambiente ali, para meio que poder dar uma respirada, porque às vezes fica difícil a gente olhar para sair do furacão no meio do furacão, entendeu? Mesmo assim, mas é só um ambiente, não vai mudar nada. Na empresa não, mas muda na atmosfera, na cabeça de vocês, entende? Então, eu posso garantir para vocês que nós estamos literalmente no meio do furacão. A questão do volume de dívidas que a empresa tem para pagar, isso é pesado. E a gente não começou um período de semear coisas diferentes, né? Isso é a parte difícil, porque na real vai começar agora um plantio diferente. Até agora o que aconteceu foi só na cabeça de vocês. Você entende? Na empresa em si não mudou nada ainda.
Tanto que eu fui ali, tá ali, as letras jogadas para um lado, o estoque não tá arrumado, o serviço tá ali com falha e vai pro cliente daquele jeito, entendeu? Porque às vezes não vai dar tempo de arrumar. Então eu acredito que agora que realmente a gente vai lá no escritório, nós vamos ver todas as ações que foram listadas, vamos listar coisas novas e ver o que é prioridade e o que vocês conseguem também entregar em conjunto com a gente. Acabamos de chegar aqui na sede da AFACO em Navegantes, Santa Catarina, e agora a gente está indo pro escritório, para uma das salas, né? Bom, acredito que assim, ó, primeiro, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, basicamente, olhar de forma mais direta para tudo que a gente já futricou até agora. E vamos realmente dar datas para as coisas acontecerem e a gente ter um alinhamento, tá? Eu vou explicar para vocês como que funciona o método de gestão que a gente vai implantar. Algumas coisas a gente sabe que são emergenciais, então a gente vai puxar para fazer antes. E vão ter coisas que vão se tornar emergenciais no meio do caminho. O que a gente ainda não tem? A gente ainda não tem uma rotina de contato. A gente ainda não tem uma rotina de olhar os números junto, entendeu? Sim. Então, o que vai acontecer é que eu não vou ficar na microgestão com vocês. O que a gente tem até agora, né? A gente tem os relatórios, certo? Certo. A gente tem as entrevistas. Tá. E a gente tem os processos. Foi isso que a gente olhou lá. Ok. Certo? Nos relatórios mostra a realidade da empresa. Então, nos relatórios a gente viu que não tinham vários relatórios e por não ter vários relatórios a gente também já sabe o que tem que fazer. Na questão das entrevistas a gente consegue saber quem a gente pode contar, quem não conta, o que a gente imagina no cenário de cada um. Eu vou dar um feedback sobre eles, tá? Vou dar o meu ponto de vista para a gente poder avançar sobre isso. E aí, com relação aos processos, muitos deles a gente vai implantar durante um processo de 1 ano a 1 ano e meio da própria consultoria, né? Que é realmente esse período que a gente vai começar a partir de agora. Só para vocês terem uma ideia, a gente nem começou, né? A gente entende que a consultoria ela começa a partir dessa nossa reunião aqui. A gente tem a conversa difícil para ter, que é a realidade da empresa, entendeu? Porque a gente olhar só para o dinheiro que está na conta hoje, a gente não saber exatamente como é que está a saúde da empresa, por exemplo, no mês, que é o mais difícil. Eu diria que para a gente poder fazer tudo o que a gente precisa fazer, teria que ter pelo menos mais umas 2 pessoas extremamente capacitadas trabalhando dentro lá, sabendo o que estão fazendo. Meu problema é que eu não tenho nem vocês capacitados, entendeu? Então esse daí já é o primeiro assunto que eu vou tratar com vocês sobre a formação, tá? Tá. Gente, é um projeto lindo, é um projeto que já está ajudando um monte de gente. Sim. Só que é o seguinte, pode sair da turma 8, vocês estão fora já da turma 8, tá? Se vocês não vão mais pegar, vocês estão há mais de 1 mês sem assistir aula, eu já sei disso. Não tem como. Se é aquela vez que eu falei que era para vocês botarem em dia, que foi há 3, 4 semanas atrás, vocês não colocaram em dia, uma das coisas que a gente combinou é que vocês têm que pegar pesado no conhecimento. Tá. Vocês estão fazendo a formação de gestores? Ontem, sim. Mas daí as aulas atrasadas, vocês já têm uma data para colocar em dia? Até final da semana eu vou colocar em dia. Talvez não a aula em si, mas com a apostila fica mais fácil, daí eu vou assistir na aula. Você falou que você estava lendo a apostila, não adianta só ler a apostila. Não adianta. Ali é sentar a bunda na cadeira, sabe por quê? Porque às vezes você vai ter 3 páginas de apostila que tem 1h30 de conteúdo. Sim. Você não tem nem lendo devagar, de trás para frente você não vai demorar 1h30. Claro que não mesmo. É 20 e não minutos. Tem exemplo como tem na aula, não tem a discussão. Então assim, ó, vocês estão fora da turma 8 da formação e a turma 9, ela tem 2 critérios. O primeiro deles é o seguinte, ela começa pesado a partir da primeira quinzena de fevereiro. Ela vai ter algumas aulas agora, mas ela começa pesado a partir de fevereiro. Então, assim, gente, vocês têm 60 dias para organizar a vida de vocês e os 2 assistirem às aulas em conjunto. Tá. Não é negociável isso. Se não houver, eu vou cortar o reality e vou romper o contrato. Não, ok. Tô falando sério, assim, ó, papo reto, porque assim, eu já conversei, vocês falaram o que eu fazer. Sim. Eu falei pra vocês, ó, vocês vão pegar as aulas, vocês vão dividir na quantidade de dias, tal, coloca em dia.
Não bota mais. Ficou um mês sem aula, não bota mais em dia. Esquece. É questão de prioridade. Não, vocês vão ter que priorizar, não tem outra opção. Agora eu tô colocando literalmente o projeto em jogo. Eu saio. Tu entendeu? Eu saio. Eu vou ficar muito triste, porque vai morrer um monte de coisa junto com isso daí. Mas na prática não é o que eu quero. É só porque eu sei que isso daqui é determinante. Tá, vamos falar da bucha primeiro? Vamos, porque eu gosto de matar o leão primeiro. Então, o que acontece? Ontem eu fui ao banco e o que aconteceu? O nosso limite foi cortado. Financeiro, sempre na minha esposa, ó, eu preciso estar por dentro financeiro. E eu vi que ela sempre estava... Protelando. Não, mas eu não estava protelando, ele nunca parava também, ele nunca sentava comigo, só vamos agora sentar aqui e vamos fazer. Né? Ele nunca chegava a fazer Assim, isso, mas gente, eu também não insisti. Eu vou mediar essa situação, tá? Assim como um pai, ele não quer errar com um filho e faz um monte de cagada como pai, não é diferente o relacionamento de vocês dois dentro do negócio, tá? Você não tem competência para resolver esse problema aqui. Certo. Tá? Você saber dele era só para talvez pedir socorro antes. Acabou. Agora a gente vai ser obrigado, vocês vão ser obrigados a entrar no mundo da gestão. Porque se não fizer gestão financeira disso daqui, gerenciamento de crise, meta de recebimento, vocês estão lascados. Simplesmente a bomba vai estourar. O que eu vou pedir para vocês? A minha esposa, eu sujei o nome dela. O imóvel que veio de herança da mãe dela, que foi passado pro nome dela, foi pedido para leilão. Tu imagina a treta. Ela tinha imóveis, eu não tinha. E aí a minha cagada na empresa colocou em risco a família. Ah, mas o incêndio, eu não tive culpa. Não, eu tive. Porque eu não fazia gestão, porque eu não organizava, porque eu não me desenvolvi, porque eu não troquei a elétrica da casa, que eu priorizei qualquer outra coisa a não ser a elétrica da casa e pegou fogo e perdi tudo. Então, assim, a responsabilidade era minha. E ela não sabia que o nome dela estava sendo sujo e eu também não sabia o tamanho da bucha. Eu não sabia de verdade, mas eu não tinha como explicar isso para ela. Então vocês vão ter agora um conflito entre vocês dois de confiança. Quebrou uma confiança e, Cris, agora é joelho no chão, é papo reto, tá? A única coisa que não quebrou o meu casamento foi Deus. Porque a confiança quebrada é Deus. Tu entendeu? Aí o que a gente vai ter que focar? Nesses próximos 15 dias, a gente vai ter que contratar um sistema. Tá. É que assim, eu vejo que a gente vai ganhar muita velocidade. Okay. Eu sei que vocês usam aquele sistema, mas tudo que a gente gastar de energia para arrumar lá, para ir para outro depois, é loucura. Certo. Tu entende? Então eu prefiro que a gente inicie o processo de colocar as informações para lá. Tá. Então o que eu quero que vocês entendam? Tu imagina que esse valor aqui, para a gente conseguir pagar ele, a gente tem que entrar receita, certo? Tem que entrar uma receita. Essa receita que vai entrar aqui, ela precisa ser maior do que o custo fixo da empresa, mas a grande parte do 13º, o custo fixo, o 13º está no custo fixo, mas a gente precisaria que fosse maior que o 13º, mais as despesas variáveis que a gente tem. Entendeu? Então a quantidade de dinheiro que entrou tinha que ser maior que o custo fixo, maior que o 13º, maior que a variável, e daí equiparar com esse valor aqui. Porque assim, gente, a gente está correndo contra o tempo. Tá. Literalmente. Tá. Agora é o pau quebrar. Literalmente a gente precisa saber, dedo no pulso, até para ver assim, ó, talvez a gente tenha que planilhar isso daqui e ver o que a gente... Despesa variável são os fornecedores, isso? Tu tá entendendo a diferença da formação de gestores? Sim. Agora eu vou ter que dar uma aula. Tá. Que é um conhecimento que vocês deveriam ter adquirido. Sim. Tudo bem, olhem para mim. Tudo bem não ter. Só que agora eu estou podendo mostrar para vocês o porquê de depender de mim. Eu vou falar para você que a despesa variável é todo o dinheiro que entra e sai da conta todo dia. Tá certo isso? Não. O que é uma despesa variável? É aquilo que não é fixo. E, por exemplo, imposto é o quê? Variável ou fixo? Eu acho que o imposto é variável. Porque ele vai de acordo com o que eu recebi. Tipo assim, mesmo que vocês sentassem tendo o problema na mão, vocês não iam conseguir resolver. Assim. Porque vocês não têm o conhecimento. Sim. Eu não estou querendo esfregar na cara de vocês que vocês são inferiores. Eu só estou querendo explicitar para vocês o quanto é importante isso daqui, ó. Sim. Porque daí eu posso falar qualquer coisa que vocês vão aceitar. E o que vai dar riqueza na sociedade é quando vocês me contestam.
Exatamente. Tu entende? E isso tem que ter conhecimento. Exatamente. E aqui, ó, o que é despesa variável? É tudo que existe de contas a pagar que é proveniente de uma venda. A gente fechou a venda, gerou aquele custo. Então, por exemplo, andaime, fornecedor, terceirizado, um freelance que é para aquele serviço, porque se for um freelance que está só no processo de contratação ali, ele vai ser uma despesa operacional e ele vai encaixar no custo fixo da empresa. Entendeu? Achou variável? Tá em torno, ó, que eu sou mais 29.045 desse mês. Só desse mês. Certeza absoluta? Eu não sei se tem coisa para lançar ainda lá. Chegou o boleto. Provavelmente vai ter para... Mas tem o que ainda vai comprar, por exemplo, para poder entregar os serviços. Exatamente. Ó, que nem eu tenho uma compra agora que eu vou então fazer. Então a gente precisa da provisão de compras. Isso. Karine, coloca ali. Variável de dezembro está em 29, porém a gente precisa da provisão do que tem que ser comprado no mês para a gente poder entregar os serviços que a gente tem para entregar. Mas vamos fugir dos serviços de serralheria, vamos fugir dos serviços de letra caixa. Nós precisamos de serviço que sai rápido. Então é o momento de fechar serviço de impressão digital, banner, lona, front light, entendeu? Placa de PVC, coisas que saem rápido da empresa, que o cliente dá a entrada, entregou, recebeu o restante, para gerar o quê? Receita. Outra coisa, fazer uma lista de quais são os serviços, quais são os materiais que a gente tem em estoque que a gente pode gerar liquidez. Tá entendendo? Porque, tipo assim, ó, imagina, nós temos lá, sei lá, 3 chapas de PVC 20 milímetros parada no estoque. Cara, o que a gente pode fazer com esse material? Porque já tá ali, o dinheiro imobilizado. A gente tem que vender ele. Então, qual produto, qual cliente que dá pra gente ligar para vender um letreiro de PVC agora para gerar liquidez naquela matéria-prima? A meta 1, primeira camada da meta. Quanto que os donos têm que ganhar por mês? O ponto 2. Quanto que a empresa tem que gerar de caixa para conseguir dar a grana que vocês precisam. Quanto que a empresa precisa de lucro para gerar esse caixa, para sobrar dinheiro, para poder fazer a distribuição para vocês. Porque o salário de vocês ele é composto por 2 coisas. Prolabore mais distribuição de lucro. Tá? Dono da empresa tem isso aqui. Depois do lucro, a gente tem que ter a meta do quê? De recebimento. Então, quanto tem que entrar na conta para pagar fixo e variável, para sobrar o lucro. Esse lucro, gente, ele funciona da seguinte forma. A gente divide ele assim, ó, como se fosse uma pizza, só que são 3 fatias. 50% a gente vai reinvestir na empresa. 25% a gente vai ter a distribuição de lucro. E aqui a gente faz caixa. Então, o que acontece? Nós estamos hoje com possibilidade de ter lucro para reinvestir? Não, porque a gente tem essa bucha aqui, ó. A gente tem dívida para pagar. A gente vai pegar e fazer distribuição de lucro para os sócios? Não, porque a gente tem uma dívida para pagar. A gente vai fazer o gerar caixa? Não, porque a gente, em vez de ficar com o dinheiro parado na conta, sei lá, para render 0,5 ao mês, a gente vai pegar e pagar, por exemplo, o empréstimo que tem juros correndo em cima. Essa é a lógica. Faz sentido ou não? Muito. Para gerar essa receita, a gente precisa do quê? De venda. Para gerar venda, a gente precisa ter um volume de orçamento. E para ter um volume de orçamento, a gente precisa do volume do quê? De contatos. Então, tu imagina, eu não posso chegar para vocês agora, a gente tem que mandar X mil reais de orçamento. Não, a gente vai olhar aqui para trás. Então, dá para virar o jogo, só que tem que ter uma estratégia clara. A gente não precisa de venda. Adianta agora a gente ir lá e vender 200 mil? Se o cara não der uma entrada, se a gente não receber agora, fechar uma venda de 300 mil, para o cara dar agora 50 mil de entrada e o restante em 5 vezes. Ufa, vendemos 300 mil, 2 meses de faturamento em 1, ferrou. Porque nós vamos ter que botar às vezes 100 mil reais de material na frente. E o cara deu 50, ou seja, nós temos 50 mil de caixa. Então não é qualquer venda, a gente precisa de venda que gere receita. Aqui é legal vocês entenderem, existe uma tríade para gerar dinheiro. Então aqui, ó, primeira, operacional, que é imprimir dinheiro, é a gente vender, produzir, faturar e receber. Ok? Vender ativos da empresa, o que são ativos da empresa? Vender máquina, vender equipamento, entendeu? Empréstimo, que é a última saída. A gente vai focar nessa saída aqui. Vamos ver se é viável isso, tá? Talvez não seja viável. Se não for viável, quer dizer que às vezes a dívida a gente vai ter que diluir ela. Então a gente vai tentar usar o caixa dos fornecedores, porque eles têm caixa. Se a gente tem crédito lá, a gente tem caixa deles para usar. Daí a gente vai comprar o material usando o caixa de lá para poder produzir, entregar, receber,
para ficar com o dinheiro o máximo de tempo possível com a gente, para quando a gente for pagar, a gente ter feito esse dinheiro girar e não criar uma dívida maior ainda, por exemplo, com juros compostos sobre juros, que daí é não pagar a dívida em dia. Gente, eu não sei a margem de contribuição da empresa de vocês. Não sei. Porque eu teria que saber todas as variáveis com a média dos últimos 3 a 6 meses. E até vocês caçarem essa informação, nós estamos ferrados. Tá. Porque a gente precisa levantar dinheiro agora. Então eu vou tirar médias do mercado. No nosso mercado, isso aqui não é o custo fixo, 47 mil? No nosso mercado, uma média saudável é uma empresa em que o custo fixo representa pelo menos 35%, no máximo 35% do recebimento. Não da venda. Não da venda. Porque eu não pago nada, não pago custo fixo com venda. Sim. Não tem como pagar o funcionário com um OS. Concorda comigo? Então, 134 mil a gente vai trabalhar como meta de recebimento. Tá? 134.280. Ok? Isso é a nossa meta de recebimento. Essa meta de recebimento, na escalinha que eu ensinei para vocês, depois de meta de recebimento, eu tenho meta de venda. Tranquilo? Sim. Agora eu quero saber quanto que eu tenho que vender para gerar 134 mil. E aí entra esse dado aqui que eu trouxe, ó. Faturamento. Quantos por cento o faturamento é gerado das vendas? Entre 80% e 90%. Então nós vamos fazer uma estimativa de 85% aqui, porque o cenário de vocês é bem ruim. Ou seja, nós vamos estimar que a cada R$1.000 vocês conseguem colocar 850 no caixa. Gente, isso daqui, a gente vai trabalhar com isso por apenas 60 dias. Cada mês que passa, a gente vai ter atualização dessa meta, porque vocês vão começar a registrar os números. Só que o problema é que vocês vão começar a registrar em janeiro. Então, só em fevereiro eu vou olhar um mês, que não é base para mim. Vocês vão ter que usar fevereiro e março para em abril eu olhar um trimestre e buscar estabelecer a meta do próximo trimestre. Então eu vou ter que trabalhar 3 meses na média de mercado para daí depois a gente poder ter a meta da empresa, com o DNA de vocês, com os números de vocês, com a margem de contribuição de vocês. Que essa é a bucha. Não vai tirar dinheiro do caixa para mais nada hoje. Esse mês é tipo, senta no caixa. Vocês têm que sentar no caixa. Cada centavo é pensado, porque agora ele vai determinar juros da empresa. Se a gente gastar um pouquinho errado ali... Tá, então assim, ó, se a gente conseguir nesse mês abastecer os veículos faturado para 30 dias numa conta de CNPJ, show de bola. Você vai encher o tanque no dia 1º. Vocês estão entendendo o nível de gestão de recursos que eu estou falando? Sim. Eu vou encher meu tanque aqui. Pá, meu Deus, acabou minha gasolina dia 30. Se eu encher o tanque no contrato dia 30, eu vou pagar no dia 10 do mês seguinte. Então eu vou botar R$10 para andar um dia para dia 1º eu encher o tanque para pagar no dia 10 do outro mês. Isso é gestão de fluxo de caixa. Tá entendendo? É sentar no caixa da empresa. Eu não sei se isso reconforta vocês, mas agora a gente vai trabalhar para fazer dinheiro. Dá para resolver. Só que é gestão. Fechado? Fechado. Eu preciso que todos os orçamentos sejam planilhados agora. Numa planilha. Quero uma planilha. Para a gente poder controlar. O que eu preciso, Eric? Eu preciso que todos os orçamentos que eles mandem a partir de amanhã esteja nessa planilha. Tá? Vocês conseguem fazer uma força-tarefa de pelo menos 2 semanas para trás, levantar quanto que vocês mandaram de orçamento? Claro. Eu tenho todos os orçamentos salvos. Eu sei, mas ele não está planilhado para eu bater o olho, entendeu? Você vai fazer o operacional. Isso, daí você vai fazer, Duda, vem cá, Duda, senta aqui e faz isso. Não faça você. Entendeu? O que as pessoas erram de delegar? Ah, pega todos esses documentos, abre todos e coloca aqui a informação tal. Não. Entendeu a tarefa? Entendi, então faz 3, deixa eu ver. Ah, tá certo. A hora que você tiver feito 10, me avisa para eu conferir se você está fazendo certo. Entendeu? Fez 10? Ah, fechou. Então, ela entendeu a tarefa. E está fazendo da forma correta. Okay. Entenderam a diferença ou não? Sim. Porque a gente faz essas cagadas, né? A gente fala assim, não, faz aí, tal. Quando você vê, meu Deus, você errou tudo. Não, pô, se eu tivesse olhado os primeiros 10% da tarefa, depois 30%, faço assim ou não faço, Érica? Fala assim, ó, faz a primeira coisa aqui, deixa eu ver como ficou. Ó, tá. Arruma isso, faz mais 3. Ah, agora tá no caminho, agora pode seguir. Bom, turma, vocês devem ter visto aí, talvez parte do tamanho do problema que a gente tem aqui, mas se todo problema tem a mesma causa, todo problema tem a mesma solução. E o que eu fiz aqui agora com o Wellington e a Cris foi literalmente mexer na intimidade do negócio,
E, cara, de verdade, assim, ó, vocês não têm ideia. Eu sei que é duro pra vocês, mas assim, ó, a quantidade de pessoas que a gente vai ajudar através desse programa, que não faz a mínima ideia de como fazer isso aqui, nunca vai ter acesso a poder sentar comigo para trocar uma ideia para arrumar isso, entendeu? E nem vai ter condição financeira, e o programa vai viabilizar isso. Então tem um propósito gigantesco, então aguenta a bronca aí porque vai dar certo, nós vamos fazer dar certo. Pessoal, vejo vocês no próximo episódio do CV Real, mostrando como que tem acontecido o desfecho dessa dívida gigantesca que acabou de aparecer na empresa. Ela já estava aqui, só não estavam com os dois donos olhando para o mesmo ponto. E agora nós três olhando para o mesmo lugar, mas para resolver. Fechado? Um abração e essa é a CV Real.